do Ter Saúde, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Ter Saúde. Que bom ter a presença de vocês, espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, indique o canal para alguém, inscreva-se se você não for inscrito ainda, que é muito bom ter você mais perto aqui da gente. Toca o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado, tá? E hoje nós vamos falar sobre Ter Sol. Isso foi uma sugestão que a gente recebeu aqui de alguém que acompanha o Ter Saúde. Inclusive, fica à vontade para fazer suas sugestões. O que é o Ter Sol? Ter Sol todo mundo conhece, né? É uma inflamação na pálpebra dos olhos, que pode ser interna e externa. E hoje nós vamos saber como cuidar, como evitar, o que é, os tipos de Ter Sol. Que olho, gente, é uma estrutura super importante. A gente deve cuidar muito bem. E um Ter Sol, ele acontece basicamente por dois motivos. Ou porque entra uma bactéria e infecta, ou porque entope a glândula e enche a glândula do sebinho que é produzido pela pele. E pode ser as duas, né? Você pode ter um sebinho que depois é infectado, mas muitas vezes existe uma separação nisso. Então, existem três tipos de Ter Sol. Um que chama ordeulo, com H, ordeulo. Esse é o mais comum, é aquele que acontece aqui na pálpebra, né? Geralmente ocorre por uma infecção numa glândula chamada glândula de Zeiss, que são as glandulinhas que fazem sebinho, que ficam bem nos cílios da gente. Quando aquilo lá entope, ou tem alguma coisa que tampa, ou alguma coisa que infecta, ele começa a crescer, pode formar pus, e dói, faz calor, edema, vermelhidão, né? A lesão é uma lesão um pouco mais superficial, mas ela tende a crescer mais, porque ela tem espaço para ir crescendo nas pálpebras. Esse é o ordeulo, tá? Existe o ordeulo interno, que esse que eu falei que é o ordeulo externo, e tem o ordeulo interno. Então, o ordeulo interno, ele acontece aqui, ó, nessa parte vermelhinha aqui. E geralmente é porque entope a glândula que tem ali, sempre é isso, né, gente? Ou entope a glândulinha, fica um sebinho, e aquele sebinho é comidinha para a bactéria, e a bactéria se desenvolve. Ou mesmo sem entupir, alguma coisa vai lá e coloca a bactéria lá, tipo esfregar os olhos com a mão suja, tipo um vento que bate ali, o vento com poeira suja. Então, existe o ordeulo externo e o ordeulo interno. O ordeulo interno, geralmente, ele cresce menos, mas ele é bem mais doloroso. E existe o calásio. O calásio, ele não tem muita infecção, ele é só um entupimento de veia que vai crescendo, crescendo, que nem o que a gente chama de lobinho, sabe lobinho que tem na pele, assim? Então, tem uma protuberância, geralmente é aqui na pálpebra, vai crescendo, 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 não tem um furinho ali para drenar, e ele geralmente só sara quando alguém vai lá e faz um cortezinho e drena, no caso médico, claro. Então, esse calásio é uma coisa que não é infecciosa, é mais um entupimento que vai gerando o acúmulo do sebinho ali. E ele fica como se fosse uma bolinha em cima da sua pálpebra. O que causa o Ter Sol? As infecções geralmente são por uma bactéria chamada estafilococo. O estafilococo está em tudo quanto é lugar. E o olho, ele deve estar protegido. Então, se você pega, está com a mão suja, passa o dedão no olho para coçar, ou para tirar sua lente de contato, sem a higiene devida, ou está num vendaval, não pôs óculos, está na praia, sei lá, num lugar com muita poeira, cheia de sujeira. Claro, sistema imunológico mais baixo também. Isso tudo pode gerar a infecção bacteriana, tá? Então, existe um desequilíbrio do lugar do seu corpo que fica receptivo à infecção bacteriana. O calásio, que é aquilo que eu falei que só tem uma bolinha aqui, que ele não tem infecção. Ele é só uma inflamação e um acúmulo de material sebáceo. É como se fosse um quisto sebáceo ou um cisto sebáceo. É uma deficiência de drenagem de uma glândula chamada glândula de Meibomius, tá? Ambos podem estar relacionados à blefarite, isso é muito interessante. Por quê? O que é uma blefarite? Ite é inflamação, bléfaro é daqui de cima, tá? Dessa região. Então, se você usa uma maquiagem, você tem uma alergia. Se você tem alergia a algum cosmético que você está usando, a algum creme que você está usando,
pode entupir, ou a própria reação alérgica pode fazer esse entupimento e modificar o ambiente para que você tenha esses ordéolos ou terçóis, tá? Então, geralmente tem isso. Sintoma. A principal diferença de um ordéolo interno ou externo e o calásio é a dor. O calásio geralmente não dói. Ele fica aqui com aquela bolinha e a pessoa não sente nada. Agora, o ordéolo, que é aquele terçol clássico, aí fica vermelho, às vezes tem uma bolinha de pus, dói, porque lacrimeja o olho, né? Então, são lesões inflamatórias e realmente, às vezes, drena pus mesmo de lá, porque a bactéria gera pus, né? E o calásio não, dói, ele é percebido só como um nódulozinho lá, e fica quieto lá e pode provocar, às vezes, uma irritação, uma coceirinha no olho, um prurido, um incômodo, mas não tem toda aquela coisa inflamatória como uma infecção bacteriana. Como que a gente trata o terçol? O terçol bacteriano, muitas vezes ele regride naturalmente, né? Assim, o corpo dá conta daquela infecção, a menos que esteja um organismo muito debilitado e com o sistema imunológico muito baixo. Senão ele acaba dando conta mesmo. O que você pode fazer em todo o terçol é fazer compressa quente, porque o calor, vai ajudar a drenar o pus. Em medicina tem uma fala que é assim: abscesso drenado é abscesso curado. A partir do momento que você drenou aquele pus que está ali, saiu a bactéria, saiu coisa, o corpo acaba resolvendo bem. Então, o calor é muito bom, uma compressinha quente para acelerar o processo. Então, e se eu faço o calor, doutora Marta, e não resolve? Aí você pode ter que usar colírios antibióticos ou pomadinhas antibióticas, que aí o médico oftalmologista vai te passar, ok? Não vai colocar no olho coisa que você acha, tá? Porque o olho é muito sensível, pode irritar ainda mais. O calásio, que é aquele cistinho sebáceo, ele é mais difícil de você tratar sozinho, porque na maioria das vezes ele requer uma intervenção cirúrgica, entre aspas, mas muito simplesinho. O médico vai lá dar um piquezinho, sabe que nem milho, quando você tem aquela espinha interna, o esteticista vai lá, faz um piquezinho e tira aquele milho? É isso. Só que como é uma região muito delicada, é adequado você ir realmente ao oftalmo, ele vai lá e faz a extração para você com uma anestesiazinha local, às vezes passa só uma pomadinha de anestésico e já resolve bem, tá? Não vai ficar mexendo, furando, hein, gente? Que senão infecta aí vira uma confusão, tá? Então, assim, se você tiver uma infecção bacteriana e aquilo você colocou calor, já cuidou, limpou, passou bastante soro fisiológico e você viu que está piorando, aí a gente tem que procurar um médico, tá? Pode ser que você tenha aqui, em alguns casos mais raros, graças a Deus, pode ser que haja necessidade de usar antibiótico. Uma coisa muito importante que você tem que sair dessa aula do Ter Saúde sabendo: criança, bebês com terçol tem que ir para o médico imediatamente. Por quê? É muito fácil em bebezinhos o terçol virar uma infecção generalizada, porque o sistema imunológico ainda é imaturo, porque o olho é uma porta de entrada muito importante, tem uma proximidade com o cérebro. Então, assim, se você tiver um bebê com terçol, corre para o médico, tá? Um adulto com terçol, é mais tranquilo. Uma criança de 7 anos com terçol, é mais tranquilo, porque, enfim, já tem um sistema imunológico mais madurinho. Mas um bebê é sempre mais preocupante, tá, gente? Ele pode evoluir rapidamente para uma lesão mais grave. Bom, como é que você previne o terçol? Lavar sempre as mãos antes de coçar ou esfregar os olhos. Tem gente que tem mania de esfregar os olhos. Para com essa mania, porque você está levando bactéria lá para dentro, tá? Remover toda a maquiagem antes de dormir. A maior parte dos terçóis começam com um processo alérgico. Então, você pode estar fazendo alergia à sua maquiagem. Por isso que você tem um terçol atrás do outro. Você está passando aquele lapisinho que é mais químico, vamos dizer assim, que tem uma química mais forte, seu corpo está reagindo àquilo, e a inflamação que a maquiagem traz torna o seu olho suscetível a ter o terçol. Então, eu sugiro você mudar, variar de maquiagem, porque pode ser que seja isso, e sempre tirar a maquiagem antes de dormir, senão fica lá entupindo o porinho. Eu passo aqui, ó, delineador, eu gosto. Se eu não tiro à noite, pode entupir o porinho, a minha glândula, e isso pode causar um terçol, tá?
Nunca aplicar produtos vencidos no rosto, produtos cosméticos ou de maquiagem. Ah, tá vencido, não tem problema, esse negócio não vence. Vence sim, porque isso pode causar problema para você. Cuidado com as lentes de contato, principalmente na hora de pôr e de tirar. Sempre lavar a mão, colocar num lugar limpinho, que a bactéria pode entrar e causar ou uma conjuntivite ou um ordelmo, tá? Que é um terçol. E se você tiver blefarite, que é a alergia nas pálpebras, ou rosácea, porque tem gente que tem rosácea aqui, mas tem gente que a rosácea se espalha pelo rosto. Trata isso, porque isso também pode infectar. E quando está no olho infecta, isso é um terçol. Né? Um terçol é infecção no olho. E, além disso, uma coisa super importante é, cuida da sua saúde emocional. Porque existem estudos associando o terçol com o estresse emocional. Então, vou dar 2 dicas para você. Primeiro, o estresse emocional baixa a imunidade. Segundo, os olhos. Se a gente for pensar na metafísica da doença dos olhos, talvez existam coisas na sua vida para as quais você não está querendo olhar, ou coisas que você não está querendo ver. Então, você vem infectando consecutivamente o órgão da visão, que é aquele órgão do seu corpo que faz com que você veja aquilo que você não quer ver. Então, se tem um problema, olhe para ele, enfrente o problema, resolva essa parada, porque aí os seus olhos vão parar de infectar. Então, assim, existe na literatura muitos trabalhos mostrando a associação de estresse emocional com a presença de terçol, principalmente aquele terçol de repetição, porque a gente tem um terçol uma vez ou outra na vida, todo mundo já teve, mas tem gente que tem sempre. Isso não é normal. Então, também a gente tem que dar uma olhadinha na ocorrência desse terçol, ele pode estar dizendo alguma coisa da questão emocional. Bom, vocês me conhecem e sabem que sempre quando eu falo de uma doença, eu acabo abordando de uma maneira ampla, de todos os lados, né? Então, por isso que a aula fica até meio compridinha. Mas sabe, eu adoro quando vocês me mandam temas. Todos esses temas que eu gravei hoje e que vão sendo liberados para vocês toda terça-feira, foram indicações de vocês. Até acho umas indicações que a gente fica pensando, vai falar de, sei lá, de ruga, a pessoa quer saber de terçol, de policitemia, dos negócios mesmo, mas tudo bem, que eu acho muito interessante, porque acaba sendo temas sobre os quais ninguém fala. E eu gosto de falar, e sobretudo dessa minha abordagem mais ampla e mais naturalista. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo no coração de vocês. Lembre-se de deixar o seu joinha se você gostou, indicar o canal para alguém, inscrever-se no canal e a gente se vê toda terça-feira aqui, tem aula nova para você. Até a próxima terça. Tchau!